Olá, meu nome é Conrad Mota, eu sou juiz do trabalho, professor universitário e hoje nós vamos começar o nosso curso de processo do trabalho aplicado direto ao ponto. E a gente vai começar na nossa aula 1 tratando sobre competência jurisdicional. Então não vamos perder tempo e vamos lá ver o que é que a gente vai abordar. Primeiramente, é preciso que nós entendamos o que é a competência jurisdicional. Veja, a jurisdição é uma forma heterocompositiva de solução de conflito de interesses monopolizada pelo Estado, que tem como sua principal característica a definitividade. Quando o juiz vai lá e decide, essa decisão transita em julgado e aquilo dali tende a ser definitivo. A segurança jurídica haverá de prevalecer. Mas para que os diversos órgãos que compõem o Poder Judiciário possam bem exercer essa sua atribuição jurisdicional, é preciso que eles tenham uma porção, uma parcela, uma medida de jurisdição. E essa porção, essa parcela de jurisdição atribuída em lei aos diversos órgãos jurisdicionais é chamada de competência jurisdicional. A competência jurisdicional ela se divide em dois grandes tipos, competência absoluta e competência relativa. Qual é a diferença? A competência absoluta tem como característica o fato de não se prorrogar e não se modificar. Ou seja, se uma ação é apresentada perante um juízo absolutamente incompetente, este juízo não precisa ficar aguardando a iniciativa da parte interessada em se insurgir contra aquela incompetência para que ele possa reconhecer e remeter os autos ao juízo competente. Ele o fará de ofício, porque, a despeito da ausência de iniciativa, aquela competência não vai se prorrogar. Aquele juízo não se tornará competente. É diferente da competência relativa. A competência relativa ela se prorroga e se modifica. De modo que, se a parte interessada não apresenta a sua insurgência, não apresenta a exceção de incompetência oportunamente, ocorrerá a preclusão e o juízo que era incompetente passará a ser competente. Uma outra distinção entre as duas modalidades de competência está nos critérios de distribuição. A competência absoluta ela é distribuída a partir da matéria, da pessoa e da função, e a competência relativa é distribuída a partir do lugar e do valor. Lembrando que no processo do trabalho apenas o lugar, apenas o território é usado como critério de distribuição de competência relativa, o valor não altera a competência trabalhista. Existem 3 institutos ainda relacionados à teoria geral da competência que eu quero aqui abordar com você, que são os institutos da conexão, da continência e da prevenção. Esses institutos, eles estão ali ligados ao que a gente chama de elementos da ação. Então, para que você possa compreender bem esses institutos, é preciso que você entenda os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, pedido e causa de pedir. Os elementos da ação identificam a ação. Quando duas ações são idênticas? Quando idênticos forem os seus elementos. Pois bem, é a partir dos elementos que nós temos a continência e a conexão, que deslocam a competência relativa. Só a competência relativa pode se modificar. A absoluta não é afetada por esses institutos. Quando é que duas ações, então, são conexas? De acordo com o que dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil, que se aplica ao processo do trabalho subsidiariamente, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Basta um ou outro, ou o pedido ou a causa de pedir. Quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, as ações são conexas. E o que é que acontece com ações conexas? Elas serão reunidas para decisão conjunta perante o mesmo juízo. Qual juízo, professor? O juízo prevento. Já já nós vamos ver como é que se define a prevenção. Já a continência, que está no artigo 56 do Código de Processo Civil, é uma espécie de conexão qualificada. Quando é que duas ações estão em continência? Quando elas tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, por isso já existe uma conexão. Se existe identidade de causa de pedir, já há conexão. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, engloba o da outra. E essas ações que estão em continência também serão julgadas perante o mesmo juízo, o juízo prevento. E como é que é definida a prevenção? De acordo com o artigo 59 do Código de Processo Civil, a prevenção ela é definida pela distribuição. Então, o juízo para o qual a ação fora primeiramente distribuída será o juízo prevento. E isso evita decisões contraditórias. Pois bem,
Superadas aí essas noções introdutórias sobre competência, vamos agora falar da distribuição de competência relativa trabalhista, que no caso a Justiça do Trabalho só utiliza o território, só utiliza o lugar como critério de distribuição. A distribuição de competência relativa na Justiça do Trabalho está toda em um único artigo da CLT, que é esse artigo aqui, o artigo 651. Ele tem o caput e tem 3 parágrafos. O caput traz a regra geral e os parágrafos trazem as exceções. Então, vamos para a regra geral, que está lá na cabeça do artigo 651. O que é que diz esse dispositivo? Ele diz que a competência das juntas de conciliação e julgamento, e a gente sabe que não há mais juntas de conciliação, hoje em dia são varas do trabalho, é determinada pela localidade onde o empregado, o reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Portanto, é o local da prestação dos serviços que define a competência territorial trabalhista. Não importa, a princípio, onde o trabalhador foi contratado. Não importa, a princípio, onde o trabalhador é domiciliado. Não importa onde é a sede da empresa. O que importa é o local da prestação do trabalho. Onde o trabalhador prestou trabalho, será o local onde a ação trabalhista deve ser proposta. Mas, professor, e se o trabalhador prestou trabalho em vários lugares? Então, todos eles serão competentes. Não é o último local de prestação do trabalho, não é aquele que o trabalhador passou mais tempo trabalhando. A CLT não fala disso, ela diz local da prestação do trabalho. Se forem vários locais, todos eles terão uma competência concorrente. Professor, e esses serviços que são prestados através da internet, que podem aí ser explorados no mundo inteiro? O trabalhador vai estar fisicamente em algum lugar, ainda que os serviços estejam sendo prestados ali online, ele vai estar fisicamente em algum lugar. Para efeito de definição de competência territorial, é o local onde ele está fisicamente situado. Ok? Bem, agora vamos para a primeira exceção. A primeira exceção está no parágrafo 1º do artigo 651 e fala de uma espécie de trabalhador, uma modalidade específica de trabalhador, que é o agente ou viajante comercial. Esse trabalhador ele já trabalha se deslocando, ele já trabalha viajando. Então o legislador pensou e disse, olha, se eu for usar a regra geral, eu vou criar aí propositadamente várias competências territoriais. Então eu vou evitar o critério geral. Eu vou usar um outro critério. O que é que diz então o parágrafo 1º? Ele diz que quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência da vara será da localidade em que a empresa tenha a agência ou filial. E o empregado a ela estiver vinculado, estiver subordinado. Na falta, ou seja, não havendo vinculação a nenhuma agência ou filial, imaginemos aí que o trabalhador está vinculado aí diretamente à sede da empresa, não havendo, ou seja, na falta, será competente, diz a lei, a vara da localização em que o empregado tem o seu domicílio. Então, para esse trabalhador, para esse cara aqui, a competência territorial é definida pelo lugar da agência ou filial a que ele se vincula. Ele trabalha ali em diversos municípios, é um viajante, é um agente comercial, está ali prestando seu serviço em vários municípios, mas está vinculado à agência ou filial em um determinado município. É nele que a ação será proposta. Se não houver, vai ao local do domicílio do trabalhador. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção está no parágrafo 2º do mesmo artigo 651. Ele fala do trabalhador brasileiro, e tem que ser brasileiro, que está em conflito com a agência ou filial fora do Brasil. Veja, essa situação não contempla aquele trabalhador que mora fora do Brasil, que foi contratado por uma empresa fora do Brasil, que está trabalhando. Não, não é isso. Essa situação contempla aquele trabalhador que trabalhava no Brasil e foi trabalhar numa agência ou filial da empresa fora do Brasil e lá entrou em conflito. Esse trabalhador, de acordo com o parágrafo 2º, pode vir ao Brasil ajuizar a sua ação no Brasil, salvo se houver uma convenção internacional dispondo em sentido contrário. É o que diz o parágrafo 2º. Competência das juntas de conciliação e julgamento, ou melhor, das varas do trabalho, estabelecido neste artigo, estende-se, alcança os dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro. E aí tanto faz se ele é nato ou naturalizado, o importante é que ele seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Professor, mas se houver uma lei
lá no país onde ele está, por exemplo, ele estava lá em Santiago do Chile, lá existe uma lei dizendo que o trabalhador tem que entrar lá. Ora, a lei de lá vale lá, a lei daqui vale aqui no Brasil. Se eu tenho aqui no Brasil uma previsão na CLT dizendo que ele pode vir ao Brasil, ele pode vir ao Brasil. E ele virá ao Brasil no local da prestação do trabalho dele aqui no Brasil. Afinal de contas, o próprio parágrafo diz que a competência estabelecida neste artigo estende-se esses dissídios. E o artigo diz, lá na regra geral, que a competência é do local da prestação do trabalho. Então, o local da prestação do trabalho dele no Brasil. Finalmente, o parágrafo 3º traz aí a terceira e última exceção, que é uma situação bem específica. O trabalhador que é contratado por uma empresa que não explora a atividade onde contratou, explora a atividade fora do local da contratação. Então, imagine um trabalhador que foi contratado num lugar por uma empresa que não atua naquele espaço e foi levado para um outro lugar. Essa é a situação do parágrafo 3º. Esse trabalhador ele pode escolher entre o local da contratação ou o local da prestação do trabalho. Lembrando que o local da contratação é o local onde a proposta de trabalho é aceita, não é o local da formalização do vínculo. Apesar da exigência de anotação de carteira de trabalho, nós sabemos que o vínculo de trabalho, o contrato de trabalho é um contrato consensual e não um contrato solene, então não precisa dessa formalidade para que ele exista. Basta que o trabalhador aceite a proposta. Então, o local onde a proposta fora aceita. Ou então o local da prestação do trabalho. Aqui ele de fato tem uma opção. Ele pode procurar um ou outro, ok? É o que diz aí o parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar a sua ação ou no foro da celebração do contrato ou no da prestação do trabalho. E aí ele escolhe, ele tem a opção. E para finalizar essa nossa primeira aula, eu queria aqui tratar sobre uma figura que está em desuso, praticamente não existe mais, que é o juízo de direito com competência trabalhista, mas é importante falar porque a CLT ela trata. Quando a Justiça do Trabalho foi instalada há mais de 70 anos atrás, havia uma pouca interiorização, mas ela já reunia na sua competência absoluta os conflitos que envolviam ali empregado e empregador, que poderiam acontecer em qualquer local. Então o legislador pensou, como fazer para poder alcançar esse trabalhador que está no interior? Aí o Brasil tem dimensões continentais, como alcançar esse trabalhador? Vamos colocar o juiz de direito, que é um juiz comum, juiz estadual, e a justiça estadual é muito melhor interiorizada do que a trabalhista. Vamos colocar ele para ter uma competência delegada, então ele vai julgar aquela ação trabalhista onde não houver jurisdição. É por isso que o artigo 668 da CLT diz, não compreendidos na jurisdição. Cuidado para não confundir jurisdição com sede de vara. Tá? A vara do trabalho, que é o espaço físico onde está ali funcionando a secretaria e tal, ela é a sede da jurisdição, é o local, é o foro onde funciona ali a jurisdição. A jurisdição, porém, vai além daquele local. Às vezes a vara está situada numa cidade, mas alcança várias outras cidades, vários outros municípios. Eu só vou ao juiz de direito quando não há jurisdição, não é quando não há vara do trabalho. Então, se você mora aí no interior e não tem vara do trabalho, não vá diretamente ao juiz de direito. Procure saber se no local onde você está não há jurisdição trabalhista. Se não houver, você pode ir ao juiz de direito. Caso contrário, procure a sede da jurisdição e espere uma vara itinerante. Agora, uma vez instaurada, uma vez instalada a vara do trabalho naquele local, os processos que estão tramitando perante o juiz de direito devem ser automaticamente remetidos para o juízo trabalhista, independente da fase. Ainda que esteja na fase de execução, deve ir lá para a Justiça do Trabalho. É o que diz aqui a súmula 10 do STJ. Instaurada a vara do trabalho, cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças proferidas. Então, mesmo já tendo sentença, mesmo já estando em execução, sai do juiz de direito, vai para a Justiça do Trabalho. Ok? Com isso a gente encerra aí a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. Fica aí com a gente que tem muito mais. Um abraço e até a próxima.